Bom dia. Mateus 14, a partir do versículo 16. Mateus 14, a partir do versículo 16 do Evangelho. Nós estamos lendo esse dia, meditando exclusivamente nas palavras de Jesus. Somente o que Jesus disse. Somente isso. Versículo 16 diz somente assim: o povo não precisa ir embora, dai-lhe vós mesmo algo para comer. Jesus tinha visto o pessoal, a multidão estava ali, Jesus curando o povo e tudo. E aquele povo, Jesus falou com os discípulos: olha, olhando o povo todo, aí os discípulos chegou para ele e falou: escuta, Jesus, manda o povo embora, tá escurecendo, para eles procurar algum lugar para eles comer. Jesus falou: não, o povo não precisa ir embora não, dá vocês mesmo alguma coisa para comer. Aí ficando pensando: não, mas não temos nada, só temos 5 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Esse é o problema, nós limitamos o problema de Deus. Ah, não tem essa e aquela situação apertada, tá, mas nós mesmos podemos resolver em nome do Senhor. Ah, mas é difícil, eu não tenho poder para fazer nada, mas Deus tem. Ah, eu não sei como que eu vou resolver isso, mas Deus sabe. Vamos agir pela fé. Aí o que Jesus fez? Falou: não, então traga esses peixes pães aqui. Ali Jesus apresentou a Deus, abençoou e multiplicou aquilo. E alimentou ali uma quantidade enorme de pessoas. Diz que só homens tinha 5.000, fora mulheres e crianças. Então, dobrar, digamos, tinha 10.000 pessoas mais ou menos. Eles ainda recolheram ainda 12 cestos de pedaço depois, né? Que sobrou. Isso somente de 5 peixes, de 5 pães e 2 peixes. O problema é que nós queremos ver as coisas, queremos ver montanhas. Ah, não quero ver assim, assado, não. O que nós temos é o suficiente. O que nós temos é o suficiente e sobra. Deus não vai dar nada para você ver montanha, né? Ele simplesmente os alimenta. Ele prometeu cuidar de nós. Essa é a promessa. O nosso alimento, cuidado, Senhor. Mas as pessoas querem, não, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter. Não, não precisamos. Ele cuida. Ah, mas eu não sei como é que eu faço, o meu salário é muito pequeno, não dá. Dá. O nosso salário dá para nos manter, sim. Ah, pastor, mas eu fico olhando minhas contas, eu passo apertado. Eu passar apertado é normal. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. O que nós temos é o suficiente. Nós temos que simplesmente crer. Jesus poderia ter orado para aparecer-lhe uma montanha de pães, de peixe. Ele não fez isso, não. Ele simplesmente pegou do que tinha. Ele foi abençoando, partindo, então, pessoal. Deu para o discípulo foi dando ali prazer, ele foi voltando, multiplicando e nunca mais parava. Assim todos se alimentaram. E isso nós temos visto na Bíblia o tempo todo, desde lá do Antigo Testamento. Vocês lembram da história de Elias? Elias foi lá para casa de uma viúva, lá em Sarepta, um estrangeiro. E durante 3 anos, ele, a viúva e o filho da mulher foram alimentados. Quando ele chegou lá, só tinha um pouquinho de farinha lá, um pouquinho de azeite, que ele falou: não, vou fazer isso aqui só para mim e para meu filho, e depois nós vamos morrer de fome, que não tem o que comer, vamos pegar aqui uns gravetos só para fazer isso. Falou: não, faz lá primeiro, faz para mim, depois faz para vocês. Não vai faltar, não. Durante 3 anos de seca, não faltou farinha.
não faltou azeite. Se você olhasse lá, você ia ver várias garrafas de azeite, vários sacos de farinha, não. Só na latinha. Toda dia ela tirava na lata, tinha. Da mesma forma, novamente nós vemos exemplo lá com Eliseu, o profeta Eliseu. A mulher veio reclamar com ele, falou, olha, meu marido morreu, sabia que era um homem de Deus. Nós tínhamos muitas dívidas, agora o povo vão levar nossos filhos como escravo para pagar as dívidas. Falou, não, junta um bocado de garrafa lá e o azeite era moeda de troca, valia com dinheiro caríssimo. Pega um monte de vasilha emprestada, bastante vasilha emprestada, e que você tem na sua casa um pouquinho de azeite, então tá, vai enchendo as latas. Ela pegou e tava os filhos dela chegando as latas, ela enchendo, e não acabava da garrafa dela, aquele pouquinho que tinha na garrafa, não acabava, até que acabou as vasilhas. Quando acabou as vasilhas, acabou o azeite. Ela teve com o azeite, ela vendeu, pagou tudo que ela devia e ainda sobrou para eles viverem. Então, não, se você está esperando, não, Deus vai fazer aparecer uma coisa, não vai fazer não. O que nós temos é o suficiente. Temos que entender isso. Vamos lá agora para o versículo 27. Novamente, quando Jesus agora tinha mandado os discípulos atravessar ali o mar de Genezaré ou o lago de Tiberíades, né? Ambos os nomes são a mesma coisa. E eles estavam lá, Jesus subiu ao monte para orar. Aí de madrugada pegaram um vento totalmente contrário. Eles estavam lá pensando que ia virar o barco, que iam morrer. Aí de repente Jesus chega andando pela água. Aí Jesus vem andando, eles assustam, fica com medo, aquela coisa. Aí Jesus falou, escuta, não tenha medo não, sou eu. Não tenha medo. Aí, quando foi, então Pedro falou com ele, falou, escuta, você é o Senhor mesmo? Então, fala para mim então, Pedro, quando se é o Senhor, então, ele morrendo de medo, fala comigo que é para me encontrar com o Senhor andando pelas águas. Aí lá no versículo 29, Jesus falou, vem. Aí Pedro foi. Só que quando Pedro estava andando por cima da água ali, ele viu a água, ele tomou consciência, caramba, não é possível, né? O ser humano, as pessoas, andar sobre as águas, isso não é possível. Aí ele olhou para a circunstância, olhou para a situação. Quando nós olhamos para a circunstância, quando nós olhamos para a situação, nós afundamos. Aí eles afundou. Começou a afundar e clamou Jesus, Senhor, me ajuda, me salva, né? Jesus vem, pegou a mão dele, ainda deu nele uma bronca. Falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Está no versículo 31. Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós não podemos duvidar não, somente crer. Somente crer. Temos que viver a palavra de Deus, acreditar nele. É isso que nós temos que fazer. Nada mais do que isso. Somente isso. Muito bem, agora já passamos para o capítulo 15. Mateus 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 3. E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor, ajuda que de mim devia receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, os fariseus, sacerdotes, né? Questionavam Jesus, vem cá, por que os seus discípulos, vocês comem aí, sem lavar as mãos, né? A nossa tradição, todo mundo antes de comer tem que lavar as mãos. Isso é a tradição. Jesus falou, mas vem cá, e por que vocês estão falando de tradição? Agora eu pergunto, por que vocês transgridem a lei de Deus?
Por que vocês transgridem, desobedecem uma ordem de Deus? O mandamento de Deus, vocês desobedecem em prol de uma tradição de vocês. Por quê? Né? Porque existe uma ordenança do Senhor para nós honrarmos pai e mãe. Eu vejo pessoas, não tem que honrar pai e mãe, tudo que meu pai e minha mãe falar tem que aceitar, não. Vamos entender aqui o que ele está falando. Honrar pai e mãe é os seus pais precisar, você sim tem a obrigação de socorrê-los, de ajudá-los, de mantê-los, sustentá-los, de bancá-los. É obrigação, independente de qualquer situação. Aí o que acontece? Ele falou, olha bem, vocês fazem isso, tá sabendo que tem esta obrigação. Mas aí o que vocês fazem? Vocês têm agora a desculpa até da tradição dizendo que os seus bens, o que você poderia ajudar os seus pais, vocês usam para ofertar a Deus, que vai ser de Deus, né? Assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão invalidando a palavra de Deus. Ah, não, minha casa aqui eu vou ofertar depois para o Senhor. Ah, o meu dinheiro depois eu vou ofertar para Deus. Aí você não ajuda seus pais. Aí você não socorre seus pais. Aí você está fazendo o quê? Está invalidando. Está indo contra a palavra de Deus. Por causa de uma tradição. Nós vemos isso de várias maneiras. Por exemplo, nós vemos alguma religião, como os católicos e outras, que falam que ama a Deus, mas por causa de uma tradição, eles continuam adorando uma imagem. Ah, não, para tradição é mais, não. Jesus falou que não. Então, estão fazendo o quê? Estão indo contra o mandamento de Deus. Nós estamos vendo várias pessoas se dizem evangélicas também não cuidar dos seus pais, não cuidar dos seus genitores. Ah, mas porque eles fizeram aquilo, eu tenho minha família, a sua família e seus pais. Você é cristão? Obedeça ao Senhor. Cuide dos seus pais se eles estiverem precisando de você. Tá? Então não é o que Jesus está falando, sem essa hipocrisia. Ah, não, porque eu tenho que ofertar a Deus. Não, primeiro cuida dos seus pais. Primeiro os seus pais. Independente do que eles tenham feito, independente de quaisquer situação. Nós temos, eu também vejo pessoas falando, não, pastor, tem que honrar pai e mãe. Meu pai falou que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que separar, que eu tenho que divorciar. Meus pais falam, não, você não tem que ouvi-lo, você ouve a Deus. Nós ouvimos a Deus, a palavra de Deus. E exatamente por você ouvir a Deus, você tem a obrigação de cuidar dos seus pais. Você tem obrigação, é o seu dever, não é favor, não. É a palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus está falando. Então vamos abrir os nossos olhos e ver o que nós estamos fazendo, tá? Assim, porque quando vocês fazem o contrário, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa de tradição. Ai, negócio, não, porque tem que fazer isso, tem que orar, tem que... Não, primeiro faça. Aqui ele está falando, não, tem que lavar as mãos. Não, primeiro, o negócio de lavar a mão, seu pai cumpra a palavra de Deus. Ok? Nós lemos hoje Mateus 15, até o versículo 6. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 7 de Mateus 15. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.